Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo Henrique, e eu tô aqui para explicar como mais ou menos está funcionando o meu aplicativo e o do meu e do Felipe Henrique Conrado que a gente fez junto esse projeto. Só que eu tô há muito tempo aqui tentando ligar para ver se alguém arruma a internet aqui de casa, mas não tá arrumando. E aí, quando eu rodo o meu programa, eu não recebo informação e não consigo filtrar ela porque eu não tenho ela. Não recebo. Tipo, eu tô usando a internet do roteada do meu celular. Só que por algum motivo não tá reconhecendo como um processo e aí não tá vindo a informação do que a gente tá gastando. E aí eu vou mostrar mais como funciona o aplicativo, já que eu não vou conseguir mostrar ele funcionando de verdade, infelizmente. Olha, eu separei na verdade algumas prints aqui que era de quando ele tava funcionando lá em Santa Rita. Agora eu tô em Alfenas, né? Que eu vim pra cá. E aqui que tá sem internet. Onde que tá? Tá aqui. GitHub, Hackathon 2023. Tá. Então esse daqui era um exemplo do que tava aparecendo. Esses zeros aí eram um bug que tava acontecendo que eu tirei. No mínimo eu teoricamente tirei, é porque eu não consegui testar. Eu codei sem ter saber se está funcionando ou não. Mas eu acho que funcionou. E aí, se vocês verem, a gente tem o nome dos aplicativos, Teams, Operas. No caso daqui é só o console, que eu tenho a print do console, não tenho o print do aplicativo funcionando. Mas Teams, Opera, tudo. Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aplicativos. E aí, sem contar esses zeros, que era um erro que estava dando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gastos de internet, que era o que eu estava somando nessa variável e printando no console. E aí eu tenho duas prints, porque a segunda é de. Tipo, ele printou isso, depois ele printou o próximo, que aí ele vai somando quanto de internet está gastando, né? E no próximo, aqui ó, Hamashi 2 de novo, se vocês verem, no primeiro ele tinha gastado 971, depois 1900, ou seja, vai escalando. Isso está em kbytes, certo? Que eles estão gastando. E foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. Na verdade, esse é o funcionamento, né? Aí o aplicativo em si, eu vou desligar ele aqui, ó, para dar iniciar ele de novo. Ele ia aparecer dessa forma aqui e ia printar, ó, o nome do aplicativo, quanto está gastando. O aplicativo ia printar um por um, certo? De quanto está gastando o aplicativo. E o que está aparecendo aqui no console está vazio, porque eu não estou recebendo dados, entendeu? Por isso que não está aparecendo nada. E aí essa seria a interface. Eu tinha tirado isso daqui, tinha esquecido. Mas isso daqui era só um console porque eu estava usando para testar. Mas é isso. Aí é basicamente uma janela em branco, porque não deu tempo de fazer o front-end. Na verdade, eu ia mexer no front-end aqui em casa. Só que eu cheguei e fiquei tentando arrumar a internet e não deu tempo. Então agora eu vou explicar aqui para vocês como mais ou menos eu fiz, certo? Então eu peguei esse Traffic Analyzer aqui do pessoal aí, que mandava o dado na porta 5000 pra gente. Então, ele pegava todos os dados de uso da internet e mandava numa string bem grande, numa variável bem grande que tinha vários valores. Aí eu usei de código intermediário um código em JavaScript, né? Eu usei o Electron, né? Que comunica o JavaScript com HTML para formar um aplicativo. E aí, esse main aqui, como ele funciona? Primeiro a gente portou as coisas que a gente precisa, aí a gente criou a janela, certo? Eu peguei o template de criar a janela do exemplo que eles tinham dado. Depois a gente conectou a porta, aí ele printa que está conectado à porta, no console, no caso. E aí eu declarei algumas variáveis. Essas duas aqui eu acabei nem usando porque não deu tempo, mas eram planos futuros para me usar. Aí é o seguinte, essas funções aqui eu vou deixar para explicar daqui a pouco.
Então, aqui nessa cliente.on foi onde eu fiz a maior parte da minha lógica. Essas coisas comentadas aqui eram só testes que eu acabei fazendo e não tirando ainda, mas eu vou tirar no futuro. E aí eu defini que str vai ser igual a data to string. O que é data to string? Data vai ser o que a gente está recebendo na porta 5000, certo? Que a gente está conectado. E aí toString está atacando ela para uma string. Então a gente tem uma string muito grande. Eu até tenho aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Essa daqui é um exemplo da string, ó. Tem uma string bem grande que eu tinha que filtrar e pegar as informações dela. Então como é que eu fiz? Eu criei uma variável que é uma regex e aí eu criei duas regex. Por que eu criei regex? Porque para achar esses valores na minha string, eu precisaria pegar uma expressão regular, alguma coisa que acontece regularmente nessa string, e depois dessa coisa regular eu pegaria o dado. Por exemplo, aqui eu peguei que a regex é o nome, qualquer coisa repetida infinitas vezes, que acontece só uma vez, certo? Ponto .exe. Ou seja, aqui no exemplo que eu tinha pegado para vocês, aqui ó, não, pera, aqui, eu queria que pegasse depois de name, dois pontos, blitz.exe, é um aplicativo, então eu pegaria o nome dele. Depois disso eu declarei essa matches aqui, que ela vai servir para ser para procurar a regex m, certo? Ela vai ser utilizada ali para encontrar onde na str vai ter a nossa regex, certo? Isso daqui eu poderia ter declarado ali atrás, mas eu declarei aqui na frente mesmo, que é o regex agora do download, que vai ser download dois pontos, aí o número kbytes, certo? Depois disso eu venho aqui var matchsd str.mesh-regex, ou seja, essa variável matchsd vai pegar os matches, né, as regex que ele encontra do regexd, ou seja, do downloads. Tá, mas eu acabei não usando ele, acabei mudando ele, porque aquele zero estava acontecendo por causa de um bug que estava envolvendo isso daqui e acabei achando um jeito alternativo. Certo. Aí eu criei um vetor nomes. Esse vetor nomes é onde eu vou guardar todos os nomes que estão aparecendo na nas informações que eles estão mandando. Eu não criei um banco de dados para guardar esses nomes, eu estou guardando localmente não, na memória flash, né? Então quando você desliga o seu aplicativo, ele reseta. Mas a partir do momento que eu já tenho essa variável nomes, eu posso fazer ela ir para um banco de dados e guardar ela e usar ela depois quando eu ligar o aplicativo de novo. Mas por enquanto eu não implementei isso, eu só fiz uma variável mesmo. Ou seja, enquanto o aplicativo está rodando, ele está verificando o quanto de internet você está gastando. Se você desliga, ele reinicia e aí a próxima vez que ele ligar ele vai voltar a olhar. Aí aqui eu pus um if matches, ou seja, se der match, né? Aí vai ter um for. Esse for ele vai de ir até o tamanho, a quantidade, né, de matches que teve. E ele vai falar que a match vai receber o match 1, ou seja, se teve tipo apareceu o nome 5 vezes. Então o primeiro nome, no caso I, né, aí começa no 0, aí depois vai para 1, vai percorrendo em todas as subsequências comuns, certo? Depois, ele vai falar que o valor vai receber match.split, dois pontos, 1.trim. O que é isso? É porque ele está cortando de, no caso, dois pontos até essa parte aqui. Ou seja, ele está pegando só o nome da variável. No caso, esse daqui. O nome da variável .exe, certo? E aí ele tá falando aqui, adicionar valor. É agora que entra o que eu queria as duas funções que eu criei ali em cima, que são a função adicionar valor e obter valor. O que são essas funções? Essas funções, quando eu fui fazer o código, eu lembrei de um tipo de dado que tem em C++ numa biblioteca, que você vai procurar alguma coisa em um vetor
E você pode pôr tipo vetor banana. E aí você acha sem alt vetor banana para mostrar qual valor está em vetor banana. E aí, ou seja, em vez de usar números como índices, usam strings. E aí é isso que essas funções fazem, mais ou menos, porque eu tive que dar uma incrementada. Por quê? Quando eu quero adicionar um valor e ele não tem valor, aí ele vai pegar a chave, né, a string e o valor. Normal, certo? E aí ele vai retornar o valor pra gente. Mas quando ele já tem alguma coisa dentro dessa string, eu não vou querer adicionar de novo, porque senão vai redefinir qual que é o valor. Então eu somo. Como assim? Isso daqui que eu pus aqui a gente está procurando os nomes, né, na parte que eu estou explicando. Cadê? Aqui. E aí eu falei adicionar valor, ou seja, o nome, ou seja, opera.exe, e a gente vai o contiene vai subir mais um. O que é o contiene? É um contador de nomes. Ele começou em zero. Então a gente vai ter que por exemplo, o Google, é o primeiro aplicativo que apareceu lá que consumiu internet. Vai ser o aplicativo zero. Depois o Discord, aplicativo 2, o WhatsApp, aplicativo 3. E aí ele vai ganhando valores cada um deles, certo? Depois eu pus nome.push valor, porque essa string vai receber o valor, ou seja, o nome, o opera.exe nele. E depois eu subo um contador para o próximo aplicativo que tiver receber um outro número, certo? Número 2, número 3, assim por diante. Tá. Então o que eu tenho agora? Eu tenho uma string com todos os nomes dos aplicativos, que é a imagem que eu tinha mostrado aqui, né? Ó, é essa parte aqui. E agora eu preciso adicionar um valor de gasto de dados para cada um desses nomes. Então como é que eu fiz? Antes de tudo eu fiz uma variável nome sem repetição, que usa essa estrutura aqui do JavaScript que vai tirar as repetições do nome. Porque aqui, se você iniciasse o Opera, desligasse o Opera e iniciasse o Opera, ele ia contar dois óperas. E aí ia dar errado. Tá. Aí aqui embaixo eu criei a constante downloads, que vai receber os downloads meu. Isso daqui é uma variável que eu achei por aí, para que ele não dê aquele erro que estava dando de aparecer vários zeros. Eu pus um map no nome, e aí depois que eu fiz isso não aparece mais zeros. Eu não sei exatamente como funciona essa parte. Aí eu pus, né, o índice da regex em zero. Eu criei o matchd. O matchd é o match de dígitos. E aí eu falei que o matchd vai ser o regex.exec string, ou seja, vai ser a regex sendo executada na minha string, ou seja, procurando dentro da minha string. E aí enquanto for diferente de null, vai continuar procurando, certo? Aqui a lógica é um pouquinho diferente dali de cima. Porque ali de cima era mais simples, aqui eu tenho que atribuir o valor a outra coisa. Então o valor D vai ser o match1.trim. Ou seja, vai ser o match que a gente está tendo. E ponto .trim é para mostrar o valor dele, certo? Depois o valor cortado é porque quando a gente pegava esse match1.trim, sobrava o kbytes. Então eu quis cortar o kbytes. Aí eu tirei o kbytes, ficava tipo. Antes de cortar, ficava 22 kbytes, é o que tá gastando. Agora é 22 só. E também eu pus o parseInt, que transforma essa variável que é uma string em inteiro, certo? E aí depois eu pus if obter valor nome diferente de zero, ou seja, se não for, como que eu falo, não se
não ter alguma coisa lá, eu adiciono o valor a ele, certo? Porque agora eu tenho o índice, né? Então eu uso o índice para adicionar o valor cortado para aquela dupla de nome e valor. E no final eu retorno o valor, retorno o valor nome, né, que é o valor com aquele nome. E aí eu tenho eu termino com a cadê? Pera aí, é o downloads. Aí o downloads aqui, que é o nome repetição.map, ele vai acabar recebendo esses valores, que é o que eu iria printar na minha tela. E aí no final eu pus um console.log nome sem repetição para printar os nomes sem repetições, que era o que ele estava fazendo aqui, que é o teste que eu fiz lá em casa. E depois eu pus o console.log downloads, que estava pintando essa parte aqui e também estava pintando os zeros, que era o erro, né? Mas por causa do ponto .map lá acabou arrumando. E aí aqui eu pus o main.webcontent.send message. Message é tipo o IP que eu vou usar para mandar para o index. E aí aqui é a mensagem que eu vou mandar, que vai ser o nome sem repetição, os tracinhos e o downloads. O downloads ele vai ser o valor de quanto o nome sem, os aplicativos estão gastando, certo? Depois aqui a gente tem para criar janela, caso a janela criar janela, né? Caso a janela feche, o app.kit para não ficar aberto o segundo plano, app.on para pegar o tamanho e essas coisas, que é mais para criar a janela mesmo, que veio de padrão no template. E é isso. Eu queria muito mostrar o aplicativo funcionando certinho, com todos esses valores aparecendo na tela, mas infelizmente não deu. Valeu!